Capítulo 14. Nos dias seguintes, Comini passou horas debatendo consigo mesma se deveria contar a Edward a revelação feita por Sophia. Se o fizesse, estaria traindo a única amiga e companheira que tinha atualmente. Por outro lado, se decidisse não fazer nada, não seria colocar Edward, Sophia a si mesma em perigo. Sophia havia se afastado de Comini após sua confissão e, no período da tarde, Comini passou a sair para passear, atravessando a ponte de Le Concorde, que levava até o jardim das Tuileries, apenas para conseguir afastar-se da claustrofobia da casa e de seus residentes complexos. Em uma dessas caminhadas, ela estava voltando para casa quando viu um rosto familiar pedalando sobre a ponte. Ela parou, chocada, enquanto os olhos verdes registravam um instante de reconhecimento, mas a bicicleta continuou seu percurso sem se deter. Vinetia. Comini se segurou para não dar meia volta e se certificar de que em vira caso houvesse olhos inimigos observando, isso seria um problema, e continuou o percurso de volta à casa dos de Lamartinières. Os cabelos longos e negros de Venetia foram cortados num comportado penteado ao estilo Chanel, e as roupas que usava foram criadas para se mesclarem ao cenário urbano, ao invés de atrair as atenções para si, como a velha Venetia preferia. No dia seguinte, Comini repetiu a caminhada pela ponte até o jardim num horário similar, sentou-se num banco e apreciou o magnífico tapete vermelho e dourado de folhas secas que o outono trazia. Talvez Venetia vivesse nas proximidades. O coração de Comini ansiava por ver aqueles rostos familiares de perto, abraçar alguém que fosse familiar e que houvesse conhecido em seu passado. Ela repetiu a caminhada no mesmo horário, todos os dias, durante uma semana, mas não voltou a ver Vinetia. Frederic vinha visitar a casa com muito mais frequência que Falk nesses dias. Chegava sem avisar, embora Sophia nunca parecesse estar surpresa ao vê-lo quando vinha cumprimentá-lo com um prazer indisfarçável na porta da sala de artes. Tudo o que Comini podia fazer era esperar que o próprio Edward percebesse o que estava acontecendo debaixo de seu nariz, mas ele ficava fora durante várias horas e, quando voltava a casa, parecia estar sempre cansado e distraído. Assim, Comini guardou seus medos para si mesma e tentava ficar junto aos amantes na sala de artes. Quando fazia, os olhos de Sophia, embora incapazes de ver, demonstravam-lhe claramente que não era bem-vindo ali, e retirava-se após 15 minutos de uma conversa marcada pelo desconforto. Felizmente, Comini encontrou uma aliada inesperada em Sarah, que cuidava de Sophia desde seu nascimento e era totalmente dedicada a ela. Frequentemente, enquanto Comini ficava do lado de fora da porta da sala de artes, Sarah vinha em sua direção. Por favor, madame, confie em mim. Farei de tudo para que a Mademoiselle Sophie esteja livre de qualquer perigo. Sentindo-se grata por aquelas palavras, Comini se afastava de sua vigília, sabendo que Sophie estaria a salvo. Sarah era a pessoa com a melhor chance de conseguir proteger Sophia, pois era quase sua mãe. Embora, aparentemente, nada houvesse mudado no ritmo diário da casa, a pulsação subjacente estava mais acelerada. Certa manhã, Comini soube que Edward passara a noite inteira fora de casa e voltou somente ao amanhecer. Parecia cansado quando se sentou ao seu lado na sala de jantar para tomar o desjejum. Preciso viajar para o sul a negócios, anunciou Edward após a refeição. Ele se levantou e foi até a porta, onde se deteve por alguns segundos. Se alguém perguntar a meu respeito, diga-lhes que fui visitar nosso château em Gassin. Voltarei na quinta-feira. Se houver convidados inesperados, Constance, espero que você proteja minha irmã. Ao dizer aquilo, atravessou a porta e desapareceu. Outro dia vazio se apresentava para Comini. Sophia ainda não havia se levantado, então, dirigiu-se até a biblioteca e abriu um livro de Jane Austen. Os livros estavam se tornando sua única válvula de escape e Comini se deixava encantar pelos personagens que povoavam as obras. Saindo da biblioteca para subir as escadas e se lavar antes do almoço, viu uma carta sob o capacho. Abaixando-se, pegou o envelope e, surpresa, viu que estava endereçado a ela.
subiu as escadas correndo, trancou a porta do quarto e rasgou o envelope. Cara Constance, soube que você está residindo em Paris atualmente. Por coincidência, também estou aqui. Como você sabe, sua tia é uma velha amiga da minha família e ela me pediu que verificasse o seu bem-estar enquanto eu estiver aqui. Estou hospedada no Ritz, e seria um prazer desfrutar de sua companhia para uma xícara de chá na tarde de hoje, no salão, às 15 horas. Será maravilhoso poder conversar sobre as noites que passamos juntas na escola, no quarto que compartilhávamos na ala dos alojamentos. Venetia. Comini apertou a carta contra o peito, sentindo a agonia que a indecisão lhe causava, o desespero pela possibilidade de estabelecer contato e a culpa pela traição de sua promessa a Edward lutando dentro de si. Ela almoçou em meio ao silêncio da casa. Sophia fazia sua refeição no quarto devido a uma aparente dor de cabeça. Depois, ainda sem se decidir, Comini se vestiu como se fosse passear e desabou na cama. Ficou observando os ponteiros do relógio se moverem até a posição das 2:30. Decidida, pegou seu chapéu e deixou a casa. 15 minutos depois, entrando no Hotel Ritz, Comini lembrou-se do caminho até o Salão d'Eté, onde tomou chá diversas vezes antes. O recinto estava repleto de mulheres alegres e elegantes, e, felizmente, não havia nenhum uniforme alemão à vista. 10 minutos se passaram. Comini estudava bem o cardápio e cada segundo demorava mais que o anterior. Talvez fosse uma armadilha. Talvez estivesse sendo observado e devesse sair de lá naquele momento. Talvez a tensão de Edward fosse um sinal de que algo estava acontecendo, que ele já fora capturado pelos alemães e que ela seria próxima. Querida, você está ainda mais linda do que eu me lembrava. Comini se virou e viu Venetia glamurosa, vestindo um casaco de pele e maquiagem pesada, irreconhecível se comparada à mulher que havia passado por Comini pedalando uma bicicleta na ponte há 3 semanas. Venetia se aproximou e abraçou-a, sussurrando em seu ouvido de maneira rápida e clara: chame-me de Isobel, eu moro perto de sua casa em Saint-Raphael. Ela se afastou e sentou-se ao lado de Comini. O que acha do meu cabelo? Perguntou, tocando com as pontas dos dedos. Decidi cortar quase tudo recentemente. Pensei que era hora de crescer. Acho que fica muito bem em você, Isobel, respondeu Comini. Vamos pedir algo para comer? Fico faminta depois de uma manhã de compras, disse Venetia, com a voz arrastada. E, talvez, como não nos vemos há um bom tempo, vamos pedir uma taça de champanhe. É claro, disse Comini, fazendo sinal para um garçom. Enquanto pedia, percebeu que Venetia mantinha a cabeça baixa, procurando por cigarros em sua bolsa. Ela retirou um maço quando o garçom se afastou. Aceita? Perguntou e ofereceu um Gauloises a Comini. Obrigada. E então, está gostando de Paris? Disse Venetia acendendo o cigarro de Comini e dando uma longa tragada no seu. Estou gostando muito, obrigada. E você? Certamente é uma bela mudança em relação à calmaria do sul, não é? Quando o champanhe chegou, Comini observou Venetia engolir instantaneamente metade da taça de uma maneira que não condizia, de forma alguma, com os modos de uma dama. E, enquanto ela tirava o casaco de peles e o chapéu, Comini percebeu que podia ver o contorno dos ossos das escápulas marcando-lhe a blusa, o rosto com sinais de cansaço e as olheiras que nem mesmo a maquiagem fora capaz de esconder. Venetia parecia haver envelhecido 10 anos desde a última vez que a vira. Durante a meia hora seguinte, as duas entabularam um diálogo absurdo sobre a tia de Comini em Saint-Raphael e amigas imaginárias do tempo da escola, de quem ambas se recordavam. O chá da tarde chegou e Venetia atacou os sanduíches, bolos e doces como se não comesse há várias semanas. Comini recostou-se em sua cadeira, sentindo-se culpada. Observava os olhos de Venetia, que olhavam nervosamente para todos os lados, por baixo de sua franja volumosa. Bem, não está delicioso? Comentou Venetia. Tenho horário marcado com minha estilista na Rue de Cambon. Gostaria de me acompanhar?
Podemos continuar a falar sobre o passado. É claro, concordou Comini, sabendo que era impossível recusar aquele pedido. Vejo você no saguão, então. Preciso retocar a maquiagem enquanto você cuida da conta. Venetia se afastou e Comini fez um sinal para o garçom. Após usar a maior parte dos francos que recebeu da seção F para pagar pelo champanhe e pelo bolo, Comini foi até o saguão e esperou por Venetia. Quando ela chegou, enlaçou seu braço no de Comini e as duas saíram do Ritz em direção à rua de Cambon. Graças aos céus por tudo aquilo, Venetia suspirou. Agora podemos conversar. Não podia arriscar nada naquele lugar. Você nunca sabe quem pode estar olhando e ouvindo. As paredes realmente têm ouvidos nesta cidade. Mas, mesmo assim, gostei daquela gororoba, acrescentou. A primeira refeição decente que fiz nos últimos dias. E então, Comini? Onde diabos você se meteu? James me disse que vocês vieram à França no mesmo avião e depois você simplesmente desapareceu. Você falou com James? Disse Comini, alegrando-se ao ouvir um nome familiar. Sim, mas há alguns dias recebi notícias de que o pobre coitado não está mais entre nós. Não durou muito tempo. Que Deus o abençoe. A maioria de nós não dura muito mesmo, não é? Ela disse com uma risada forçada. Ele morreu? Sussurrou Comini, horrorizada. Sim. De qualquer forma, diga-me. Onde você está se escondendo? E que diabos você está fazendo naquela casa enorme na rua de Varenne? Venetia, eu. Comini suspirou, ainda se recuperando do choque após ouvir a notícia sobre a morte de James. É uma longa história e eu realmente não posso falar a respeito. Em parte, porque eu mesma não entendo direito como aconteceu, acrescentou. Não é muito satisfatório, mas creio que terei que aceitar o fato. Você não mudou de lado, mudou? Quando mandei um amigo segui-lo após você deixar o jardim de Tuileries, ele disse que viu um oficial nazista entrando na casa pouco depois de você. Venetia, por favor, implorou Comini. Eu realmente não posso falar nada. Mas você ainda é uma de nós ou não? Essa é uma pergunta bastante simples e você pode respondê-la, não é? Venetia continuou a pressioná-la. É claro que sou. Olhe, aconteceram certas coisas na noite em que cheguei a Paris e essas coisas me levaram às circunstâncias atuais em que me encontro. Você, de todas as pessoas, deve entender que não posso falar mais nada a respeito, Comini enfatizou. E se a pessoa que me salvou naquela noite souber que eu estou aqui? Bem, essa pessoa imaginaria que eu traí a confiança que depositou em mim. Duvido, murmurou Venetia. Entrar em contato com uma velha amiga com quem alguém tem relações familiares dificilmente seria considerado traição, eu suponho. Venetia conduziu-a para o outro lado da rua, aproveitando a oportunidade para olhar para ambos os lados. Escute, Comini. Estou realmente precisando de sua ajuda. Tenho certeza de que você sabe que a rede cientista está em pedaços. No momento, sou a única operadora de rádio que ainda resta. E tenho que ir constantemente de um ponto a outro para enviar mensagens a Londres, para que os alemães não consigam rastrear o meu sinal. Há 2 ou 3 dias, eles quase me descobriram. Receberam informações e foram até o apartamento onde eu estava escondida, mas, por sorte, eu havia saído de lá 20 minutos antes que eles chegassem. Meu rádio está guardado em outro esconderijo, mas o lugar não é seguro. Preciso encontrar um lugar para transmitir mensagens urgentes para Londres e também para outros agentes que estão aqui. Há algo absolutamente enorme prestes a ocorrer e os planos indicam que acontecerá amanhã à noite. É imprescindível que eu consiga enviar essas mensagens. Comini, tenho certeza de que você conhece algum lugar onde eu possa fazer isso. Venetia, eu lamento, mas realmente não conheço. Não posso explicar para você agora, mas estou presa no lugar onde vivo. Recebi ordens de não falar com ninguém que fosse capaz de rastrear minha associação até a pessoa em questão. Meu Deus, Comini! Exclamou Venetia,
parando repentinamente na rua. O que você está dizendo? Você foi mandada para cá como agente do governo britânico. Eu não me importo nem um pouco com a identidade dessa pessoa que você está tentando proteger nem em como ela conseguiu confundir sua cabeça. Ainda assim, eu e muitas outras pessoas envolvidas no ataque de amanhã à noite sabemos que, se tivermos sucesso, evitaremos que milhares de franceses sejam capturados e enviados às fábricas alemãs para trabalhar em regime de escravidão. Precisamos da sua ajuda. Eu sei que você conhece algum lugar onde eu possa ir, ela disse, desesperada. Eu tenho que mandar essas mensagens ainda hoje. Ponto final. Venetia, ainda que relutantemente, voltou a enlaçar seu braço ao redor do de Comini e as duas continuaram a caminhar em silêncio. Comini sentia-se como se estivesse presa na teia de uma aranha, em meio à trama delicada de fios de verdades, mentiras e engodos que levavam a toda parte e, ao mesmo tempo, a lugar nenhum. Estava em uma encruzilhada moral, não sabia mais a quem deveria ser leal ou em quem deveria confiar. Ver Venetia trazia de volta a realidade da tarefa que fora mandada até a França para concluir. A presença de Venetia, maltratada, com sua fome e o desespero, só fazia com que Comini se sentisse ainda mais culpada e confusa. Você poderia vir até a casa na rua de Varenne, mas não é seguro, respondeu Comini. Como você sabe, os alemães visitam o lugar com frequência. Não me importo com isso. Esses porcos nunca enxergam o que está bem debaixo de seus narizes. Tem certeza, Venetia? É muito arriscado. E eu não conheço nenhum outro lugar. Num dos cantos de sua mente, Comini estava considerando silenciosamente o fato de que Edward estaria ausente naquela noite e que havia uma porta em separado do jardim que levava direto ao porão. Ela usou aquela porta no verão, quando as sirenes de ataque aéreo começaram a soar enquanto estava sentada no quintal. Mas o que aconteceria se houvesse um ataque aéreo naquela noite? E se Venetia fosse vista entrando ou saindo da casa? E se um dos gêmeos von Endorf fizesse uma visita inesperada, bem no momento em que Venetia estivesse fazendo sua transmissão no porão? Para ser honesta, Comini, já deixei de me importar, suspirou Venetia. Quase todos os esconderijos que eram seguros em Paris foram descobertos, embora os agentes estejam estabelecendo alguns novos. Além disso, ninguém esperaria que uma agente britânica executasse suas transmissões bem no porão de uma casa conhecida por entreter o inimigo. Venetia fixou os olhos em Comini. Tem certeza de que não mudou de lado? Em seguida, repentinamente, deu uma gargalhada. Bem, se mudou, eu já estou morta mesmo. Que importância isso tem? Venetia estava pedindo a ela que provasse sua lealdade. Comini suspirou enquanto aceitava o inevitável. Precisava demonstrar sua lealdade à sua amiga e ao seu país, quaisquer que fossem as consequências. Tudo bem, vou ajudá-la. Comini voltou para casa e disse a Sarah que deixara um livro no porão da última vez em que houve um ataque aéreo. Destrancou a porta que levava até a escadaria que vinha do jardim e depois voltou à sala de artes para sentar-se com Sophia. Enquanto os dedos delicados de Sophia deslizavam com a leveza sobre uma nova versão em braille dos poemas de Byron e ela abria um sorriso radiante, Comini não conseguia mais disfarçar sua inquietação. Fingiu sentir dor de cabeça por volta das 6:30 e disse que jantaria em seu quarto. Mais tarde, às 8 da noite, ela voltou ao andar de baixo para dizer a Sarah que não haveria outros convidados naquela noite e que Sarah estava livre para se recolher. Sophia já estava em seu quarto. Comini andou de um lado para o outro em seu quarto, com os nervos à flor da pele enquanto os minutos avançavam no relógio da parede. Venetia, certamente, já estava no porão da casa. Assolada pela culpa ao pensar na inocente Sophia, ignorante de que a mulher a quem sua família dera abrigo e proteção estava traindo sua segurança bem debaixo de seu nariz, Comini observou a hora seguinte passar, sentindo a agonia da tensão que tomava conta de si. Às 10 horas, Comini desceu até o térreo cuidadosamente. Estava nos fundos da casa, a caminho da cozinha para verificar se Venetia já havia ido embora,
quando ouviu uma leve batida na porta da frente. Sentindo o coração quase parar por um momento, Comenier abriu a porta da cozinha, que conduzia ao hall de entrada, e viu que a porta da frente já fora aberta por Sophia, que conseguiu encontrar sozinha o caminho que levava do seu quarto até a porta da frente. Ali estava Frederic, sob o batente, com os braços ao redor de Sophia. Angustiada, Comenier voltou a se misturar com as sombras para decidir o que devia fazer. Provavelmente os dois haviam combinado aquele encontro às escondidas. 10 horas da noite, de acordo com a etiqueta, dificilmente seria um horário apropriado para uma visita, especialmente a de um cavalheiro que viesse ver uma dama desacompanhada. Comenier pensou se deveria ficar mais preocupada com a virtude de Sophia ou com a possibilidade de ainda haver uma agente britânica enfiada no porão, com um oficial nazista do alto escalão poucos metros acima de sua cabeça. Após alguns momentos, Comenier decidiu que mais seguro a fazer seria deixá-los a sós. Pelo menos, enquanto Frederic olhava nos olhos de Sophia, ele não tomaria qualquer outra atitude. Quando viu que os dois entravam na sala de artes, Comenier voltou correndo para seu quarto. Sentou-se em uma poltrona sobre a janela, ainda com o corpo rígido, desejando que essa noite terminasse logo e que o dia seguinte amanhecesse. Em seguida, repreendeu a si mesma. Como podia ser tão egoísta? Venetia e os outros agentes aliados estavam correndo os maiores perigos a cada dia que passava. Uma noite de agonia mental dificilmente seria um tormento digno de nota. Após algum tempo, Comenier ouviu passos no corredor abaixo dele e o ranger das tábuas das escadas. A fechadura de uma das portas do andar superior se fechou com um estalido seco e Comenier suspirou aliviada, sabendo que Frederic provavelmente fora embora e que Sophia havia se deitado. Comenier ficou surpresa por não ouvir quando ele se retirou, mas talvez o alemão tivesse tomado todos os cuidados para deixar a casa o mais discretamente possível. Ela bocejou, sentindo repentinamente a tensão se esvair de seu corpo e ser substituída pela exaustão. Deitando-se na cama, Comenier fechou os olhos e caiu num sono profundo, sem sonhos. E não ouviu quando a porta da frente foi fechada discretamente, enquanto a alvorada começava a raiar sobre Paris.